E bora falar de Thunderbolts, galera! Esse filme que muitos estavam falando que seria um flop, que seria uma porcaria, que ninguém pediu, que a Marvel tava louca, e chegou aí surpreendendo, hein? Porque se você for ver lá no Rotten Tomatoes, ele tá com 88% de aprovação da crítica, o que nós sabemos, né? Pode não ser uma coisa muito confiável, porque tem muitas polêmicas envolvendo as críticas e tudo mais, porém, do público, minha gente, 95%. E embora eu esteja fazendo essa review aqui com spoilers, sem ter visto nenhuma outra review dos canais que eu acompanho, inclusive de amigos, eu já vi por um parecer geral que a galera tá curtindo sim, e eu curti pra caramba, galera. Thunderbolts é um ponto fora da curva, e nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre tudo o que acontece nesse filme, beleza? Incluindo as cenas pós-créditos, então é óbvio que vai ter spoilers, fechou? Presta atenção no que eu vou falar aqui, porque eu quero saber a sua opinião aí, hein? Você que já assistiu ao filme, o que você achou, o que você gostou, o que você não curtiu, escreva aí embaixo e assista aqui o que eu tenho pra dizer, pra ver se você concorda comigo ou não, pra gente continuar o nosso papo de nerd. Porque embora eu tenha gostado sim, tem alguns pontos que eu acho que ficaram ruins, mas no geral é um bom filme sim. Mas enfim, vamos falar de tudo isso agora. It's showtime. Thunderbolts reúne personagens secundários e até mesmo esquecidos do UCM em uma trama em que precisam trabalhar juntos para impedir Valentina Allegra de Fontaine, que os manipulou após usá-los para cumprir missões e depois decidiu descartá-los por serem evidências de seus atos fora da lei. E agora tem em mãos Bob Reynolds, o Sentinela, um ser extremamente poderoso e perigoso para a humanidade, bem conhecido dos fãs dos quadrinhos. E aqui, pessoal, o UCM pegou esse conceito dos Thunderbolts lá dos quadrinhos, que é justamente, né, aquela equipe inicialmente formada por vilões disfarçados de heróis, que depois vão aos poucos se tornando heróis, né? Eles gostam de ser essas pessoas que ajudam as outras, ao invés de querer destruir e conquistar o mundo, né? Os Thunderbolts, com o passar dos anos, se tornaram um grupo de redenção, né? Tem toda aquela trama do Gavião Arqueiro, meio que liderando a equipe e pegando essa galera renegada, né? E dando uma opção, uma oportunidade deles se regenerarem. Então o filme trabalha justamente com esse conceito lá dos quadrinhos, claro, dentro dos moldes e do formato do UCM, e também com os personagens disponíveis, né? Porque lá nos quadrinhos a gente tem milhares de personagens disponíveis, é tudo muito mais fácil, e aqui a gente sabe que por se tratar de live action, ter atores e tudo mais, é uma produção diferente, eles têm outras possibilidades de outros personagens nas mãos. Inclusive, lá nos quadrinhos, galera, os Thunderbolts sempre tiveram várias formações, né? Personagens diferentes que faziam parte da equipe dependendo da história que estava sendo contada. E aqui o filme, além de trabalhar com essa equipe, que inclusive é relutante, né, na história do live action, a gente tem a introdução do personagem Bob Reynolds, o Sentinela, que é um personagem extremamente overpowered dos quadrinhos e tem uma origem muito complexa e muito conturbada, mas que também já fez parte de uma equipe, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, na saga Dark Reign, no Reinado Sombrio, com o comando, né, do Norman Osborn, ninguém mais, ninguém menos do que Norman Osborn no comando dos Dark Avengers, os Vingadores Sombrios, ao que esse filme faz uma pequena referência no final, né, quando a gente vê os novos Vingadores. Claro que foi uma piscadela ali para esse momento dos quadrinhos, inclusive toda aquela questão do anúncio que a Valentina Allegra de Fontaine faz, né, que o Norman Osborn também faz lá na sua armadura de Patriota de Ferro. Mas enfim, pessoal, Thunderbolts então trabalha com esses vários conceitos e traz uma trama muito bem desenvolvida dentro de um roteiro fechadinho e com muito coração. Existe esse argumento aí do cabeça de chave, né, que para um filme ser bem sucedido, a gente precisa dos personagens principais, porque só eles que vão funcionar, só eles que vão dar certo. E esse filme prova que esse argumento não é verdade, pessoal. Até porque o que muitas pessoas chamam de cabeça de chave, né, por exemplo, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor, eles não eram cabeça de chave antes do UCM. Quem alavancou esses personagens foi o UCM, foram as produções em live action, porque esses personagens só eram conhecidos pela galera que curtia principalmente quadrinhos e também a galera que assistia a alguns desenhos. Mas para o grande público, né, o público geral, o público mais casual de filmes de super-herói, essa galera não conhecia. Quem que eram os cabeças de chave nessa época?
Homem-Aranha, né? Porque sempre foi uma coisa que furou a bolha dos nerds, a bolha dos quadrinhos. Aqui eu tô falando antes do CM, né? E também os X-Men, que tinham já a sua trilogia terminada, assim como o próprio Homem-Aranha, né? Também já tinha tido 3 filmes. Já pensou se a Marvel tivesse esse negócio? Não. Agora nós precisamos trabalhar com personagens cabeças de chave. Então, com quem que a gente pode trabalhar aqui? A Marvel nem tinha os direitos desses personagens na época. Então, o que que eles fizeram? Pegaram esses outros personagens menos conhecidos dos quadrinhos e trouxeram para o live action com uma boa história, com um bom roteiro e com um bom elenco. E foi por isso que foi um sucesso. Porque, no final das contas, o que importa é justamente isso. Uma história bem escrita. Uma história que faça os fãs se importarem com os personagens. E aqui, o diretor Jack Schreier e os roteiristas acertaram demais, porque eles pegam esses personagens esquecidos do UCM e também esses renegados, né, essas pessoas que parece que não têm futuro, e colocam nessa equipe. Esse foi justamente o conceito que se estabeleceu dos Thunderbolts nos quadrinhos, né? É a essência do grupo. E aqui o filme faz isso muito bem. E a gente percebe isso, pessoal, porque Thunderbolts não teve aqueles reshoots, né, aquela onda de regravações para trocar cena, para acrescentar cena, como aconteceu já em vários filmes da Marvel, sendo o último Capitão América Admirável Mundo Novo, que sofreu demais com essas alterações. O diretor e o Kevin Feige também tinham uma visão para esse projeto, os roteiristas trabalharam em cima disso e fechou. Houve sim regravações, mas foram coisas bem rápidas, né? A gente percebe isso, o filme não tá picotado e você não consegue nem perceber quais cenas que foram adicionadas depois ou regravadas, porque a aparência dos atores não tá diferente, não tem aquele fundo verde desfocado, bizarro, como sempre acontece, como eu mencionei no próprio Capitão América 4. Por quê? Tinha um projeto, foram lá, filmaram, editaram e entregaram. E isso é essencial. Inclusive é o que o James Gunn tá falando que vai fazer com o seu DCU, né? Eles só vão filmar quando o roteiro estiver pronto, terminado, tudo bonitinho. Com o Superman foi assim, e eu espero que com os próximos também seja. Não só na DC, né? Aqui na Marvel também o Kevin Feige precisa aprender, e infelizmente parece que não aprendeu, porque Vingadores Doomsday já começou as filmagens, mas o roteiro ainda não tá pronto, galera. Que ideia é essa? Mas enfim, especificamente dos Thunderbolts, galera, o coração desse filme, né? O foco é justamente na questão dos traumas dos personagens e também da depressão. Inclusive um ponto que vai mexer com muitas pessoas, porque esse é o grande mal do século, né? A depressão, a ansiedade. E esse filme trabalha muito bem os problemas de cada personagem. Tirando, é claro, a personagem da treinadora que morre logo no começo com um tiro na cara, né? Isso aí me surpreendeu muito. A gente já sabia, né, pelos trailers, que ela iria morrer de alguma forma, mas ser assassinada pela fantasma, isso foi bizarro. Mas acabou por fim, né, quando a gente termina de assistir o filme e pensa, sendo o único elemento chocante de morte, porque ela foi realmente a única que morreu, né? E amando da Valentina Allegra, que é uma desgraçada, né, Valentina? Os principais acabaram sendo a Yelena Belova e o Bob Reynolds, né? O foco está nos dois, embora todos tenham ali as suas tramas explicadas e desenvolvidas. Mas galera, a Florence Pugh nesse filme aqui está sensacional. Infelizmente não foi possível assistir ao filme legendado, né? Porque essas sessões estão escassas nos cinemas hoje em dia. Mas galera, ela tá muito bem. E o Lewis Pullman no papel do Bob também tá incrível, galera. Inicialmente seria, né, o Steve Yeun, o Glenn do The Walking Dead, mas ele acabou saindo do projeto para focar em outras coisas. E eu acho, na verdade, que foi um grande acerto. Primeiro porque poderia gerar, né, aquele problema de mudança de etnia, embora o Steve Yeun seja um ator incrível, né, ele tá fazendo Invencível, por exemplo, mandando muito bem, mas eu gostei pra caramba do Lewis Pullman nesse papel. Ele ficou muito bom e ele passa uma credibilidade, né, de um cara completamente traumatizado e perturbado da cabeça. Mas todos os personagens que são colocados ali, pessoal, funcionam muito bem na trama, na minha opinião, incluindo nas cenas de ação, né, não só no desenvolvimento, no background dos personagens. Aquela luta que eles estão no incinerador, né, e começa um chegar pra matar o outro, é simplesmente incrível. Inclusive a maneira como cada um usa suas habilidades e também os seus equipamentos. E aqui eu preciso destacar, pessoal, como a suspensão da descrença funciona muito bem na história. Porque a Yelena, embora seja uma agente, né, muito bem treinada, uma ex-viúva negra, uma personagem com muita experiência, quando ela enfrenta um super soldado, no caso o John Walker, ela apanha pra caramba. E isso é legal, né, porque não fica com aquela coisa irritante, lacradora feminista, de que a mulher tem que meter o pau no cara, mesmo que isso não faça sentido, né. Por exemplo, quando a gente pega a Gaia, né, lá do Invasão Secreta, que recebeu 300 poderes ao mesmo tempo, já sabe usar todos. Aqui não, a Yelena, mesmo sendo uma personagem experiente e muito capaz, ela sofre pra lutar
lutar com um cara que é muito mais forte que ela. E isso não desmerece a personagem, não. Isso fica mais realista e na verdade faz você torcer por ela. Até porque ela é a protagonista, né? E agora, se tiver um nerdola falando que esse filme é lacração porque a Helena é protagonista, meu amigo vai se tratar. Porque se tem uma coisa que a Helena não é, e eu já tinha falado isso num vídeo aqui, analisando os trailers e os vazamentos, é uma personagem Mary Sue. Definitivamente não. Ela tem um background, ela é bem desenvolvida e a gente se importa com ela. Se você não se importa com a Helena, cara, você não tem coração, me desculpa. E se alguém vier com esse papinho, ah, mas é só você olhar o traje dela e depois olhar o traje da Natasha lá nos primeiros filmes, olha só. Bom, aí a gente entra num paradoxo, né? Porque muitos nerdolas que eu acompanho falam que são cristãos, né? Chega a Páscoa lá, o pessoal tá falando, olha, nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais. E aí, se você é cristão e a favor da sexualização das mulheres, bom, alguma coisa tá muito errada com você, né, amigão? E isso aqui não tem nada a ver com a beleza, tá? Porque a Florence Pugh é uma atriz muito bonita. E a personagem também, né? Eu acho, pelo menos. Se você não é cristão, bom, eu não vou cobrar isso de você, mas se você é um cara que fica falando de Jesus e defendendo o cristianismo e também defende a sexualização das personagens, cara, você não faz sentido. Ai, Saulo, mas não tem nada a ver. Bom, então você não lê a Bíblia. É lamentável. Mas voltando lá para aquela cena do incinerador, né, que eles se conhecem e descobrem que a Valentina tá manipulando todos eles pra, primeiro, matar uns aos outros e depois serem incinerados junto com todas as evidências. Galera, essa sequência toda é muito boa e me surpreendeu, porque eu achei que eles iriam sair dali rapidamente. E não, eles sofrem, né? Eles passam por um processo que eles precisam trabalhar juntos e eles conseguem. E toda a dinâmica do elenco é muito boa, né? Eles brigando, eles se provocando. Galera, excelente. O humor tá no ponto certo, não tá com forçação de barra e tudo que eles têm que fazer funciona muito bem em tela. E um grande acerto desse filme, pessoal, é escolher justamente trabalhar com uma equipe menor, diferente de Eternos, né? Esse foi o grande erro de Eternos, na minha opinião, que foi apresentar muitos personagens novos ao mesmo tempo. E literalmente isso, né? Personagens novos que o público nunca tinha visto. Thunderbolts aqui, embora, né, talvez alguns não fossem conhecidos do grande público, trabalha com personagens que já tinham sido apresentados em outras histórias. E para corrigir esse problema, né, das pessoas que estarem assistindo Thunderbolts não saberem quem esses personagens são, vários diálogos falam sobre os passados dos personagens, até porque a questão do trauma e também dos arrependimentos, né, dos erros que eles cometeram, é o ponto central desse filme, né? É um grupo de renegados tentando fazer o que é certo. Então os diálogos trabalham com isso de uma maneira muito natural, sabe? Não fica aquela coisa expositiva chata, até porque os personagens já foram apresentados. Então aqui esse roteiro acerta demais, na minha opinião, ao trabalhar com esses personagens dessa maneira, agradando tanto o público que já conhece esses personagens, mas talvez precise de um pequeno lembrete de coisas que aconteceram no passado, tanto com o público que não assistiu, por exemplo, as séries, né, do Falcão e Soldado Invernal e também Gavião Arqueiro, que a Helena já tinha aparecido lá, manipulada pela Valentina. Então pra mim ficou ótimo, personagens muito bem trabalhados, muito bem apresentados. Inclusive o Buck, né, que já é um velho conhecido, é o único veterano do UCM nesse filme, ele tentando ser deputado, pessoal, simplesmente incrível, né? Ele tá ali totalmente deslocado. E o ator passa isso muito bem, o roteiro também comunica esse desconforto dele e mostrando que ele não faz parte daquele negócio. Até finalmente ele, né, decidir sair do jogo e resolver a coisa na bala, na bomba, e ir atrás dos caras e resolver a parada. Olha, sensacional. E a Valentina Allegra também é uma ótima antagonista, aquela personagem que você sabe que tem sempre um plano, né, tem sempre uma mentira, sempre alguma coisa escondida e ela é extremamente irritante. Mas como eu disse, né, ela sempre tem uma carta na manga e ela consegue manipular as situações a seu favor. É só ver no final do filme, quando a equipe, né, se vê obrigada a enfrentar o Sentinela, naquele momento ali o Void, né, o vácuo, e também a ajudar as pessoas, né, que estão em perigo, ela já vê ali a oportunidade de transformar os caras nos novos Vingadores, né, e impedir o seu impeachment de acontecer. Então uma personagem muito bem feita também e muito bem interpretada. As cenas de ação, pessoal, estão ótimas, as coreografias no ponto, e a cena em que eles enfrentam o Sentinela ficou muito boa, na minha opinião. A maneira como eles se esforçam para derrotá-lo, para fazer ele parar, e ele consegue derrotar todos facilmente. E uma coisa muito legal foi esse lance da batalha ser dentro da mente do Bob, né? Todos ali tendo que entrar na mente louca dele, no caso ali do Void, né? A personalidade obscura, para tentar resgatá-lo. Porque na força bruta é claro que eles não iriam ganhar. E diferente do que aconteceu lá com o Capitão América de Admirável Mundo Novo, ao enfrentar o Hulk Vermelho, que inclusive é referenciado aqui no começo de Thunderbolts, a gente vê os Thunderbolts literalmente dentro da mente deles, tentando impedir o cara de sucumbir à escuridão.
Então achei muito bom. Mas nem tudo são flores, né, galera? Porque a gente tem vários pontos negativos que o filme também erra, infelizmente. Mas quem não pode errar é você, por não saber como fazer uma renda extra online, trabalhando de casa. Se você está precisando fazer um dinheiro extra para complementar a sua renda, eu tenho aqui a oportunidade perfeita para você aprender a como fazer isso. Então não perca tempo e acesse aí o link na descrição e também no primeiro comentário fixado para você conversar com o meu brother Johnny, que vai te passar todas as instruções e te mostrar como que você pode ganhar uma renda extra totalmente honesta, trabalhando de casa, trabalhando online, tá bom? Vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tudo que você tem que fazer é clicar, ele vai te direcionar para o WhatsApp do Johnny, vai mostrar que você foi pelo Conversa de Nerd e aí é só você aguardar que vocês vão conversar, um atendimento humanizado e diferenciado. Não perca essa oportunidade única de fazer uma renda extra trabalhando de casa. Pessoal, agora os pontos negativos, que são poucos, mas tem. Esse filme acaba sofrendo com um erro do mundo real, que foi o anúncio do elenco de Vingadores Doomsday. E lá a gente viu que todos os Thunderbolts, incluindo o Sentinela, vão estar no filme. É claro, né, que quando você vê o filme isso faz sentido, porque eles são os novos Vingadores, oficialmente. Mas quando você vai assistir a um filme sabendo que os caras não vão morrer, que ninguém vai morrer, você aniquila todo o senso de perigo que seria muito bem-vindo nessa história, porque eles estavam enfrentando um cara extremamente poderoso, comandado por uma mulher sem escrúpulos. Então, eu acho que se a gente não soubesse quem ia sobreviver nesse filme, teria ficado muito melhor. Por exemplo, o relacionamento da Helena com o Alexei, né, o Guardião Vermelho, é um ponto muito forte do filme. Então, se a gente ficasse com medo dele morrer, né, do Sentinela matar ele, seria muito mais legal. Mas como eu falei, esse é um erro do mundo real. Diferente de algo que o roteiro faz errado, na minha opinião, que é mostrar pouco do Sentinela. Eu gostei sim da cena em que os Thunderbolts estão enfrentando ele, né? A maneira como ele usa os poderes, embora o CGI continue a incomodar em vários momentos. Eu não sei porque eles optam, né, por usar bonecos de CGI ao invés de fazer uma coreografia ali, porque seria perfeitamente possível, mas eu acho que foi muito pouco que a gente viu, sabe? Eu realmente gostaria de ter visto um pouco mais dele nos seus momentos heróicos, sabe? Talvez salvando pessoas e, sei lá, explodindo naves, qualquer coisa do tipo. Mais cenas mostrando o Sentinela, né, o lado heróico do Bob em ação. Isso eu acho que faltou. O visual pra mim tá no ponto, né? É aquele estilo UCM, né? Uma coisa mais tática. As linhas que eu sei que muitos fãs detestam, mas eu não tava esperando nada diferente daquilo. E até na questão do loiro do Bob, o roteiro consegue acertar ao fazer piada com isso e mostrar que foi uma ideia da Valentina Allegra. E aliás, mais um ponto positivo, lembrando aqui agora, é a maneira como eles se referem, né, aos poderes dele serem como 1 milhão de sóis explodindo ao mesmo tempo e também chamando ele de Guardião Dourado, que são vários conceitos que a gente tem nos quadrinhos, então referências bem legais. E aqui, pessoal, o UCM simplificou sim, deu uma nerfadinha básica no Bob, mas é porque ele é extremamente overpowered. Até a Letícia, minha esposa, que nem conhecia o Sentinela, olhou ele em ação e falou, bom, acabou o filme agora, né, eles não tem mais o que fazer, acabou o UCM. E os próprios roteiristas dos quadrinhos também vivem fazendo isso com o Bob, principalmente quando a gente tem aquela trama em que o Doutor Estranho e o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, encontram uma maneira de fazer o Bob esquecer quem ele é, e todos esquecerem também, para manter o cara escondido, porque ele era uma ameaça muito perigosa. E imortal, né, diga-se de passagem. Então como que você trabalha com um personagem desse? Então, na minha opinião, aqui funcionou com o conceito que o filme mesmo estabeleceu e também com a maneira que os personagens lidam com ele. Ele realmente é invencível, então eles acabam optando por trabalhar na mente dele, porque esse também é um ponto essencial do personagem dos quadrinhos, né? Ele é completamente perturbado. E por causa disso, né, pessoal, várias coisas sempre ficam um mistério da origem dele, o que é real, o que não é. E esse filme opta, né, por colocar o Bob como esse cara que era um drogado, né? Um cara que não era ninguém, o famoso Zé Ninguém, e recebeu uma oportunidade, né, de ser cobaia para ganhar poderes, né? Ele só foi selecionado porque ele era realmente um cara descartável, só que acabou dando certo com ele. E o filme trabalha isso muito bem, esse inclusive é um dos traumas do cara, né? Esse problema psicológico que ele tem. Então eu acho que o UCM soube sim adaptar muito bem. O problema, na minha opinião, foi explorar mais ele com seus poderes em outras cenas de ação, né? Basicamente o que a gente vê é ele ali com o seu traje lutando com os Thunderbolts e depois acabou. Caramba, eu ia falar dos pontos negativos e acabei abrindo um parênteses aqui pra falar de outros pontos positivos. Assim que é bom, né? E duas coisas que eu acho que faltaram, pessoal, foram, primeiro,
um final pro arco do John Walker, né? A gente tem a trama dele e da esposa indo embora, como o Bucky fala, e a gente também tinha visto ali um flashback do relacionamento conturbado dos dois. Eu acho que faltou o filme mostrar se ele conseguiu, né, reatar com a esposa, se ele se desculpou, se ele encontrou o seu caminho, agora que ele é oficialmente um Vingador. E aqui o roteiro simplesmente ignora essa questão, né? Pô, fiquei com dó do John. E ao meu ver também faltou a resolução daquela questão do impeachment da Valentina, né? Porque a gente tinha o deputado lutando com todas as forças para tirar ela do cargo. E no fim ela dá a volta por cima e como que fica essa situação? Isso eu achei que faltou. E aí nós também temos as cenas pós-créditos. Mas antes de falar disso, eu acho melhor finalizar a minha review do filme e já dar a minha nota. Aqui no canal eu trabalho com um conceito de 5 estrelas nerds, né? De 0 a 5, e eu fecho Thunderbolts com 4 estrelas facilmente. Inicialmente eu iria dar 3 estrelas e meia, mas depois fazendo o roteiro e repensando e relembrando de coisas aqui, merece 4 estrelas sim, na minha opinião. Mas eu quero saber a sua nota, tá bom? Comenta aí embaixo. E vamos falar então das cenas pós-créditos. A primeira, completamente desnecessária, né? Aquela referência à caixa de cereal que a gente já tinha visto no filme, no trailer também. E a gente vê ali o Alexei em mais um momento de comédia completamente descartável. O que importa mesmo é a segunda, porque nós vemos a equipe já junta ali, né? Cada um com seu novo traje. O Bob tentando ficar em off, né? Não sabendo como se transformar no Sentinela sem libertar o Void, o que também é uma coisa que vem dos quadrinhos, né? Esse é o grande dilema desse personagem. E aí temos também a citação do Sam Wilson, né? O novo Capitão América, não gostando que eles estão usando o nome Vingadores. Eu acho que isso aqui foi uma bobeira, pessoal. Na minha opinião, o Sam Wilson, né? O Anthony Mackie, devia ter aparecido ali e falado assim pra eles: ah, então vocês estão se chamando Vingadores, né? Curioso, porque o que eu tô fazendo nesse momento é justamente recrutar uma nova equipe. E aí olhar pro Bucky assim, dar aquele sorrisinho, né? E falar: e aí, vamos conversar? Pô, bem melhor. Agora você fala que o Sam Wilson levou pro tribunal uma questão de copyright ali, né, de direitos do nome. Pô, achei isso tosco. Mas a gente tem logo na sequência uma questão de marketing, né, que é mostrar a nave do Quarteto Fantástico chegando, né, uma nave extradimensional, sinalizando que eles estão justamente vindo de outro universo para o UCM. E com certeza, pessoal, esse vai ser o final do Quarteto Fantástico, hein? Quem diria, hein? Quarteto Fantástico se linkando com um filme dos Thunderbolts. Nunca imaginei um negócio desse em live action. E eu digo que é uma questão de marketing, né, pessoal? Porque Quarteto Fantástico é o próximo filme do CM, então eles já estão anunciando ali, fazendo aquele link e já chamando a galera: ó, tá chegando o quarteto. Muito provavelmente aquela cena da nave chegando no CM é no final do Quarteto Fantástico. Eu acho que o universo deles tem uma grande chance de ser destruído. E aí eles vão ser obrigados a vir pro UCM e fazer parte, né, dessa trama multiversal que vai culminar em Vingadores Doomsday. Que, conforme eu comentei com vocês, já tem a participação dos Thunderbolts confirmada. Quero ver como que eles vão usar o Sentinela sem nerfar e também sem colocar ele de uma forma overpower que não vai fazer sentido à história. Vamos aguardar. E só uma coincidência sobre a nave do Quarteto Fantástico, galera, olha isso. Eu tinha deixado um quadrinho do Quarteto Fantástico separado aqui pra já ir me preparando pro filme e também trazer conteúdo pra vocês. E olha só o que eu tenho nesta imagem aqui. Justamente a nave clássica, né, o visual clássico que o filme tá se baseando, né, pra fazer a nave da versão live action. Louco demais, né? Mas enfim, só uma referência aí que eu achei que vocês mereciam ver. Mas enfim, esse vídeo acabou ficando longo, mas é porque eu queria mesmo falar tudo o que eu achei sobre esse filme, como que ele é importante pro UCM, como que ele acerta e como esse longa tem lições muito importantes pra Marvel aprender e utilizar nos seus próprios filmes, né? Voltar a fazer roteiros fechados, roteiros planejados, para evitar problemas de reshoots e também furos, né, com o próprio universo, enfim, entregar um produto completamente bagunçado. Mas esta aqui é a minha opinião. Quero saber o que você achou. Comenta aí embaixo com spoilers, tá? Pode falar tudo o que você achou mesmo. Pode falar o que acontece no filme. Fica à vontade. Lembro mais uma vez que no primeiro comentário fixado e na descrição vocês têm um link para falar com o Johnny, o meu brother, que vai te explicar como você pode trabalhar de casa online para fazer uma renda extra. Você que está precisando de dinheiro, precisa complementar a sua renda, aproveite essa oportunidade, tá bom? Clica aí no link e conversa com ele. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.